Fala pessoal, tudo bem? Então, atendendo aí a pedidos, muita gente no Insta ali perguntando e comentando a respeito de parvovirose. Então resolvemos aqui gravar um vídeo para falar um pouquinho a respeito, né? Vamos falar de uma forma um pouco sucinta, mas que eu acredito que os pontos primordiais aí para que a gente possa evitar de ter a parvovirose no canil. Eu volto a falar, o intuito do meu conteúdo no Instagram e no YouTube não é a parte clínica de tratamento. O que eu busco é passar um pouco para o pessoal com relação à experiência de manejo que eu tenho no canil. Então, assim, não vamos falar de tratamento da parvovirose, e sim os sinais clínicos, como evitar ela, né? Sempre trabalhar a prevenção, né? Não, o tratamento daí já é buscar um veterinário e tal e ver o que é o melhor no caso, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho da parvovirose e dar uma pincelada ali na sinomose também, tá certo? Então a parvovirose, tanto a parvo quanto a sinomose são doenças virais, né? Então ela transmite de um para o outro, ou seja, ou você tem um cão com parvo no canil, ou você teve contato com um cão do parvo e você foi com parvo e você foi o vetor e trouxe o vírus para o canil, ou um cachorro, uma cadela, qualquer coisa assim que veio cruzar no canil de passagem, acabou trazendo o vírus. Bom, fato é que é o seguinte, a questão da parvovirose, ela se instala normalmente quando a gente tem um pouco, digamos assim, há uma fraqueza ali no manejo, entendeu? Tem que haver uma falha para ela entrar dentro do canil. Então, o que eu digo? Um canil que tem uma desinfecção periódica, trabalha com a vacinação de boa qualidade, os cães bem desverminados, a filhotada bem cuidada na parte de imunidade, é difícil ter a parvovirose no canil, entendeu? Mas todo mundo está sujeito, não tem como. É um vírus, o corona tá aí para mostrar para o pessoal que não tem jeito, é a natureza agindo. Mas de uma forma preventiva, trabalhar bem a prevenção é muito fácil de eliminar ela de vez, tá? Então eu vou iniciar um pouco com relação aos sinais clínicos da parvo, tá? Então, normalmente você começa a ver um filhote apático, ele, por exemplo, não comeu, e se tratando de filhote, outra dica que eu digo, sempre procure, por isso que eu falo, o proprietário que tem que estar junto sempre, porque muitas vezes o funcionário, ele não tem vai lá, trata, vira as costas, vai embora e vai para outro, né? Então o filhote, ele requer um pouco mais de zelo, você tem que ver se ele está se alimentando, se todos estão se alimentando, você tem que ver quem fez diarreia, quem que não fez diarreia. Muitas vezes a diarreia pode ser simplesmente porque o cachorro roeu alguma coisinha ali e tal e deu diarreia, ou tá com um probleminha na questão de absorção. Então, nem tudo quanto é diarreia é desejado? Não. É bom que não esteja, né? Um cachorro que está com o trato intestinal, que está bem cuidado, normalmente ele não tem diarreia. Mas não é o fato de ter diarreia que vai indicar que ele tem parvovirose, certo? Mas é um dos sinais. Então, você começa a notar. Normalmente o cachorro inicia como? Ele fica apático. Você já começa a ver que ele não come, fui tratar pela manhã, já não comeu, vai tratar no meio-dia, ou você vai observar, sempre ele fica de canto, você nota que ele não participa das brincadeiras e tal. Aí é uma hora-chave, entende? Normalmente ele ainda não apresentou a diarreia. É a hora-chave para quê? Para de repente você ter um teste rápido para parvovirose, você fazer o teste e ver se ele dá positivo. No caso de dar positivo, a minha recomendação é o seguinte: tire esse cachorro do canil e leve para uma clínica interna. Ah, mas daí fica muito caro. Muito caro é você deixar e pestear teu canil ali de parvo, entendeu? Até porque é o seguinte, como é o vírus, acontece muito de alguns
filhotes pegarem e outros não pegarem. Por quê? Porque a questão da imunidade do animal, um tá com a imunidade boa e pode não pegar, e o outro um pouco mais debilitado e pode vir a pegar, tá? Então, assim, a dica que eu dou, faça o teste, deu positivo, tira do canil, leva para uma clínica. Dois pontos interessantes de você tirar ele do canil. Uma, que esse cão não vai evoluir a parvo ali para estar fazendo diarreia, né, hemorrágica, e aquilo ali é uma churrascaria como que eu vou te falar? É uma loucura de vírus, entende? Na diarreia tá pipocando vírus para todo lado. Então, assim, a chance dos irmãos se contaminar aumenta e muito, entendeu? Então, já te ajuda nesse ponto e já te ajuda nas chances que aumentam muito a chance de sobrevivência do filhote também, que uma clínica vai hidratar e vai dar o suporte adequado. Outra dica que eu dou, que também é bem importante, é o seguinte: sempre ter o soroglobulin em casa. O soroglobulin, ele normalmente é anticorpo para parvovirose, sinomose e coronavírus. Ou seja, são as doenças mais comuns ali de pegar nos filhotinhos, né? Então, teve esse episódio, faz o soroglobulin no filhote que deu positivo e nos outros irmãos também. O que é o soroglobulin? O soroglobulin, ele é o anticorpo pronto para defender o filhote, entendeu? O que acontece? Quando você dá a vacina, você vai estimular o sistema imunológico a produzir esse anticorpo. O soroglobulin, ele não vai estimular nada no sistema imunológico. Você já está jogando um anticorpo direto para combater o vírus, tá? Então, isso ajuda muito, ajuda de forma preventiva e ajuda na parte para curar, no tratamento, tá? Aí você vai me perguntar, então todo filhote que nascer antes de ver, eu faço soroglobulin. Aí que tá o ponto. O que acontece? A vacina, ela é antígeno, o soroglobulin é anticorpo. Então, se você fizer, por exemplo, a vacina e já aplicar o soroglobulin, o que vai acontecer? O soroglobulin vai inativar a vacina. O que isso vai acontecer? O sistema imunológico do cachorro não vai criar anticorpo contra a vacina, porque aquele anticorpo que você colocou pronto combateu a vacina, entendeu? Então, o que é indicado? Quando você faz o soroglobulin, se você vacinou o filhote há pouco tempo, um exemplo, o filhote está lá com 48 dias, e você vacinou com 42 ou 45, e você detectou que um filhote da ninhada deu positivo para parvo, porque você já tem o teste em casa, e o filhote ficou apático, e você fez o teste e deu positivo para parvo. Então o que você vai fazer? Você faz o soroglobulin em toda a ninhada, entendeu? Os que tiverem, por exemplo, assintomático, mas tiverem com o vírus incubado, pode dar parvo? Pode dar parvo do mesmo jeito, tá? Ele não é que ele vai garantia de combate, mas, por exemplo, você não vai precisar que aquela vacina que você deu ative o sistema imunológico, para esse sistema imunológico vir a defender contra o vírus, você já dá o anticorpo direto. Então, assim, normalmente as chances, quando você faz o soroglobulin, as chances de cura é muito grande. E eu volto a dizer, o soroglobulin é uma das coisas do tratamento. Eu digo aqui, eu não estou dando receita milagrosa aqui para tratamento, entende? O que eu estou fazendo? Eu estou ajudando vocês no manejo. O que eu estou recomendando é o seguinte: faz o soroglobulin e leva para uma clínica veterinária, né? Porque o brasileiro, ele tem aquele jeitinho de, não, vou tentar aqui, quando vê, o problema ficou muito maior, o prejuízo foi muito maior. Então, assim, com o vírus não dá para brincar. Então, beleza. Já falei para vocês, claro, um dos sinais, fica apático. Tá, não percebi porque é funcionário olhando, ou eu mesmo vi, só que ignorei a informação. Próximo passo, vai começar a vomitar. E depois que começou a vomitar, diarreia e sangue e um cheiro muito, tanto é que assim, para quem tem experiência de chegar em uma casa
que esteja mal, um canil mal limpo e que tem sinal de parvo, geralmente quem tem o nariz treinado já sabe que ali tem parvovirose, porque é um cheiro muito característico, entende? Então, apatia, vômito e diarreia hemorrágica com sangue, né? A parvovirose ela causa uma gastroenterite hemorrágica. Então, assim, tem alguns problemas, algumas outras doenças que podem confundir? Sim, a giardia, por exemplo. Mas normalmente na giardia, a diarreia com sangue não é tão característica como na parvo. Normalmente ela vem meio mucosa, tá? Mas mata tanto quanto a parvovirose, não tem jeito. Começou a ficar apático, se você não tiver ou um veterinário que vai direto, mas eu indico o seguinte, tirar do canil, tá? Porque o que nós temos que entender? Se você teve parvo no canil, já é um sinal que você não está sabendo lidar com a questão de evitar ter o problema. Então imagine, se você já trouxe o problema para dentro do teu canil, você imagine como você vai se comportar com esse problema já instalado no teu canil. Você vai passar para todo mundo, entendeu? Você vai pisar ali, daí vai pisar lá, daí vai... Então, assim, tire o filhote, leve para uma clínica e interne, tá? Então, aumenta as chances do filhote e diminui e muito a chance de você estar proliferando a parvovirose dentro do teu canil. Tá bom? Então, assim, eu vou falar um pouquinho dos sinais clínicos. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer esse vídeo de parvovirose e um próximo vídeo eu faço de sinomose, que senão vai virar uma bagunça, tá? Então, o que acontece? Já falamos do soroglobulinho, dos sinais clínicos da parvo. A transmissão, como eu falei, ou você vai ser o vetor, ou um outro cachorro vai ser o vetor, ou é um cachorro teu que está com um parvo dentro do canil. Essas são as formas de você pegar, do teu cão pegar. Normalmente o que acontece? Eu não venho cachorro de fora, mas se você passeia com um cachorro teu, ou você vai em outro canil, ou você recebe visita de clientes que foi em outro canil, e aqueles clientes meio felícia que sai pegando em tudo quanto é cachorro e dando beijo e abraçando e tal, sempre bom evitar isso, tá? Então isso, por exemplo, até para os clientes deselegante, digamos assim, você chegar e se tiver filhote, salvo que você comprou o filhote e vai levar ele embora, fora isso, evite tocar nos filhotes, tá? Muitas vezes o criador fica com um pouco de receio de chamar a atenção, mas o ideal é que a visita não pegue nos filhotes, tá? E outra dica que eu digo, vai em um canil, volte para casa, se higienize e depois vai em outro, ou vai um dia em um canil, outro dia em outro, para você não ser o vetor de ficar passando parvovirose de um canil para outro, tá certo? Um ponto que é muito interessante, tá? E o que eu vejo que é o mais importante, tá? A parvovirose, há um mito, e é uma verdade na realidade, que teve parvovirose no canil, você vai ter que ficar 1 ano sem ter cachorro. Bom, isso é verdade, o vírus diz que dura de 6 meses a 1 ano no ambiente, mas sem você entrar com desinfetante, né? Então, assim, se um cachorro defecar na terra ou numa grama ou qualquer coisa assim e não foi lá e passou um desinfetante, há esse risco de o vírus ficar por ali de 6 meses a 1 ano. Mas entende-se, né, que a maioria dos canis aqui do pessoal é lavável, com aquele esquema do azulejo na parede, né, um piso de fácil lavagem. Então, o que é muito indicado? Hipoclorito a 10%. Então, você vai fazer o seguinte, você vai comprar uma bombona de hipoclorito, vai pegar 1 litro de hipoclorito, vai colocar em 10 litros d'água, tá? E daí lava bem lavadinho o canil, tira toda a sujeira e depois você joga o cloro. Vai jogar o cloro como? Normalmente é de praxe as paredes dos canis ter pelo menos 60 centímetros a 1 metro de azulejo. Vem desse azulejo de cima para baixo, vem passando em tudo, caminha, coberta que tiver, qualquer coisa,
Cloro em tudo, entendeu? Se o cachorro tiver parvo e defecar em coberta, esse tipo de coisa, o ideal é descartar, não é nem ficar ali tentando ajeitar, porque vai se complicar, tá? Mas o desinfetante mais eficiente para parvovirose, hipoclorito a 10%. Lava bem lavadinho, joga o hipoclorito, a solução do hipoclorito, e espera de 15 minutos a 30. Eu espero 30 minutos. E depois desses 30 minutos eu faço uma mistura de amônia quaternária, conforme está ali na embalagem descrita ali para desinfecção de instalações, e jogo por cima também, espero mais uns 20, 30 minutos, aí depois enxago, espero secar e depois coloco o cão. Importantíssimo, não jogue hipoclorito com o cachorro no canil. Vai ter problema, ele causa queimadura, ele causa assadura, causa alergia, entendeu? Então tira do canil. Não faça assim também. Vou jogar o cloro, espero secar e depois coloco o cachorro. O que vai acontecer? Se chover ou se o cachorro urinar, qualquer coisa nesse sentido, vai ativar o cloro. Molhou, ativa o cloro. Então o que você tem que fazer? Espera esse tempo de 20 a 30 minutos, o cloro vai agir, vai desinfetar, vai matar o que tiver para matar, e daí você enxágua abundante com água, tá certo? Então esse é um ponto bem importante, tá? Bom, a prevenção nas instalações é a desinfecção, e a prevenção para o cão é o óbvio, a vacina, né? Em um canil que já teve parvovirose ou tem casos constantes de parvovirose, eu indico fazer a vacina PUP. A vacina PUP é feita com 30 dias, aí com 45 dias você torna a vacinar, tá? Então faz as vacinações. Uma coisa que eu noto, o pessoal relaxa com relação à vacina de adulto. Tem que ser feita a vacina em adulto, tá? O ideal é vacinar, porque se a mãe não é vacinada, ela não vai ter anticorpo para poder passar no colostro. Vocês concordam comigo? Então assim, então não vou dar PUP porque o colostro da mãe está protegendo. Está protegendo se a mãe for vacinada. Se a mãe não for vacinada, não está protegendo de lufas. Ela não tem o anticorpo para passar para o filho, certo? Então é importante vacinar também as matrizes, tá bom? Outra coisa, protocolo de vacina. Já há estudos dizendo que a eficácia das vacinas está sendo com 4 doses de vacina, tá? Então assim, se é o correto ou não é, o seguro morreu de velho. Eu faço 4 doses no canil, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Então, assim, o que eu tenho para dar de conselho geral para vocês: evitar entra e sai de cachorro no canil, certo? Se você é uma pessoa que hospeda cachorro de fora, se você é uma pessoa, no caso, que traz cadela de fora para acasalar, se você tem muito, compra o filhote para revender. Quem tem muito trânsito de cachorro no canil, procura ter um local onde a gente chama de quarentena, isolado dos teus cães. Outra coisa, sempre vai lavar primeiro os seus cães, por último os cães de fora. Para você, terminou de lavar os de fora, você vai tomar banho e se higieniza e boa. Sempre faz esse percurso de primeiro os teus e depois os da visita, tá bom? O ideal é trabalhar assim. Se puder evitar o trânsito, melhor ainda, beleza? Então, esses são os pontos que eu acho que é mais interessante ali com relação à parvovirose. Com certeza outras coisas, após eu ver o vídeo novamente, vai surgir. E acredito que na semana que vem nós fazemos mais um sobre sinomose, beleza? Espero ter ajudado, e sempre pensar o seguinte: a prevenção é o melhor tratamento, é o melhor remédio, tá? Então, buscar se prevenir, fazer um trabalho correto. A hora que você tiver o problema, não adianta você pensar em economizar, que você vai perder o bicho e você tá colocando os outros também em risco, tá certo? Estrutura, nesse caso, ajuda muito. Você poder fazer o isolamento de um cão. Então, se você não tiver estrutura para isolar, se você não tiver como ter um esquema de ter uma terceira pessoa para lidar com esse bicho que está doente e não vai ter contato com os teus cães, o que eu indico imediatamente: deu positivo no teste rápido, leva para internar. Você vai
ter maior chance de salvar o cãozinho e você aumenta e diminui muito a chance de proliferação do vírus no teu canil, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo e vapo!